Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui comigo uma grande amiga que se chama Jamile Porto e ela é advogada, professora de inteligência artificial, IA, e professora de direito digital. E hoje ela veio aqui para bater um papo comigo exatamente sobre isso, porque tem muita gente curiosa para saber o que significa inteligência digital, direito digital e como que se usa isso hoje em dia colocando, mesclando com o seu trabalho do dia a dia. Ela, como é advogada, a gente vai falar mais por esse lado. Mas como ela sabe muito, a gente vai fluindo o papo aí e eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo que estiver aqui seguindo o Contracorrente Podcast. Antes disso, eu vou pedir para vocês sentarem o dedinho lá no like, para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificação, porque, gente, às vezes eu tenho 6.000 visualizações num episódio, mas ninguém se inscreve no canal. Por favor, dá essa ajuda lá, porque eu sempre trago aqui um pessoal muito gente boa, inteligente, um tema sempre de interesse público e de relevância. Então, eu peço para que vocês curtam esse vídeo, que essa é a forma como se a gente estivesse aplaudindo aqui a nossa convidada, tá bom? Então vamos lá. Jamile, é um grande prazer ter você aqui de novo. Olha, Estarmos juntos, porque a gente não está junto por muito, né? Bastante tempo que a gente não se encontrava. Verdade, né? ó, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aí com você. Já tem bastante tempo, verdadeira. né? Já tem, acho que tem anos, né? Que Eu acho que tem mais de um ano. Tem. Um ano tem que a gente já está gravando aqui. Tem bastante tempo. Tem sim. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? A gente com dá um certeza. jeitinho de se encontrar e atualizar o papo. Bom, eu também estou super curioso para saber como é que a inteligência artificial está entrando no direito e como é que ela está trabalhando tão bem nesse mundo jurídico. Eu sou advogado também, apesar de não advogar, porque eu sou juiz de paz, né? Então eu tenho esse impedimento, mas eu sempre fui muito estudioso, né? Eu gosto muito de me atualizar. E eu já quero te fazer uma perguntinha aqui. Como que você resolveu trabalhar nesse universo de inteligência artificial? Vai falando aí que a gente vai fluindo o papo. Como é que foi isso? Então, eu já me interesso por inteligência artificial já tem bastante tempo. Desde que começou, assim, inteligência artificial já é algo antigo, né? Sim. Não é de hoje, mas assim, quando começou aquele burburinho do lançamento do ChatGPT em 2022, que foi o lançamento ao público, já fiquei super interessada em ter esse acesso, que antigamente era mais restrito, né? Era mais para desenvolvedores, né? Para empresas. E quando eles começaram, né, a falar sobre esse lançamento público, eu fiquei super empolgada. Eu lembro que era final de 2022, eu fiquei, assim, contando os minutos para usar. Só que foi uma decepção, porque como era uma tecnologia nova, todo mundo estava querendo acessar e ninguém conseguia acessar, estava tudo travado, ruim. E aí eu tentei, ainda fiquei insistindo uma semana para usar e sem sucesso. Era assim, abria muito travado, as respostas sem lógica. Aí eu deixei para lá. Aí, quando foi em 2023, né, no início de 2023, aí eu comecei a usar novamente. Aí eu fui explorando. E aí eu vi uma oportunidade muito boa para os advogados, né? Para mim, no caso, estava advogando, eu vi ali como uma ferramenta que poderia me ajudar, né? Ser um aliado ali no meu trabalho. Então, começou comigo mesmo, né? Tentando aplicar no meu trabalho. E aí, depois que eu comecei, né, a ensinar outros advogados também. O que me faz perguntar um negocinho aqui que me deixou curioso, porque eu sei que você gosta também muito desse lado de marketing, de propaganda, você gosta muito disso e você trabalha com isso também, né? Sim. Então, esse interesse por tecnologia, ele veio só por causa da advocacia ou desse seu lado também que é sempre olhado para o marketing, para a publicidade? Como é que é isso? Olha, eu acho que o meu gosto por tecnologia vem antes até do meu gosto por marketing. Porque, assim, eu sempre fui aquela criança que gostava de tecnologia, eu tive, né, acesso a computador nova, eu era uma das poucas que tinha um computador muito equipado, porque meu pai gosta de tecnologia também, então ele comprava os melhores computadores, então eu sempre tive contato bem, né? com tecnologia de ponta. Uhum. Então, por exemplo, gravador de CD, ninguém tinha, eu já tinha, gravava CD. Então, assim, eu sempre gostei de explorar
Deep Web. Então, Sim. assim, eu ficava explorando. Eu era aquela pessoa muito curiosa com... Puxou o pai, né? Então, assim, meu pai gostava de tecnologia, ele comprava os equipamentos muito bons e eu usava. Aí, eu sou da época que fiz curso, né? Curso de informática, fiz aqueles cursos todos. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de tecnologia, eu acho que eu puxei isso do meu pai. Sim. E o marketing veio depois, porque, assim, quando eu comecei a trabalhar no digital, meu primeiro trabalho no digital foi fazendo planejamento de estudo para quem queria passar na OAB. E eu comecei a divulgar esse trabalho de forma digital, foi até no Facebook. Legal. E aí, nessa época, estava começando aquela fórmula de lançamento do Érico Rocha. Sim, Então, que ele ficou bem famoso, né? eu peguei essa época que ele estava começando. Eu lembro que ia ter um evento, eu nem fui, mas assim, foi mais ou menos nessa época que o marketing digital estava começando, foi mais ou menos em 2014. Foi então o meu primeiro trabalho no digital. E aí eu trabalhei por um tempão fazendo isso, planejamento de estudos para advogados, né? Para quem queria se tornar advogado, né? Passar na OAB. Aí que eu tive que aprender um pouquinho de marketing para poder vender, né? Como é que a gente vende, né? Esse tipo de serviço. Porque não adianta você ter a inteligência toda e não saber jogar ela no mundo, né? As pessoas têm que saber que você sabe daquilo. Olha, vou te falar que não basta a gente ser bom. Você pode reparar que a maior parte das pessoas aí que a gente vê que tem muito sucesso, elas nem são tão boas assim. Mas todo mundo tem que ser um bom vendedor. É verdade. A gente vende o tempo inteiro, a nossa imagem vende. Então, antes de ser, né, um bom profissional, não adianta você ser só um bom profissional, você tem que ser um bom vendedor. Isso aí não tem jeito. Todo mundo tem que estudar um pouquinho de vendas, de marketing. A gente vende, né, a nossa imagem o tempo inteiro. Tem que trabalhar o carisma, né? Porque tudo isso, a autoimagem, o marketing que a gente faz nosso, né? O nosso marketing pessoal, e para a gente valorizar o que a gente sabe. E quando a gente sabe que é relevante, que é importante para as pessoas, e como é que a gente vai passar isso para elas, né? Porque não adianta eu ter o melhor conteúdo se ninguém sabe que ele existe. Ninguém sabe, exatamente. Né? Então, essa é uma boa estratégia mesmo para a gente jogar isso para o mundo, né? Tem que trabalhar o carisma, é o que eu falo. Porque senão não vai, né? Não, e assim, carisma, oratória. Sim, aí vem um conjunto, né? Um conjunto, assim, eu vou te falar que é bem complicado, porque às vezes a pessoa é muito boa na parte técnica, mas ela não é boa em aparecer, em mostrar o seu trabalho. Então, assim, é difícil. Não é todo mundo que tem, né, essa habilidade, mas é uma habilidade que a pessoa pode treinar, ela pode desenvolver isso. Então, não adianta. Tem muito profissional bom aí perdendo espaço por profissionais que parecem bom. Porque a gente está muito vivendo uma época de que o importante não é ser, né? O importante é parecer ser. Né? Você olha, você vê o pacote muito bonito, mas quando você abre não tem nada dentro. Né? Isso aí se propagou muito, uma coisa assim, fake until make, né? Tipo, finge até ser, né? Essa frase aí. Exatamente. Então as pessoas começaram muito a fazer assim, finja até você ser algo. E muitas pessoas acabaram sendo. Tendo muito sucesso por conta disso. E aí quem é de verdade e às vezes não tem essa aptidão, né, de se mostrar para o mundo, acaba perdendo para essas pessoas que estão fingindo. Então é complicado. A gente tem que ter um filtro. Não é fácil mesmo. Eu não incentivo as pessoas a seguir esse caminho. É um caminho mais fácil, vou ser bem sincero, porque você não precisa ser. Você só finge e vai lá. Mas eu acho esse caminho não combina muito com meus princípios e valores. Eu acredito que a pessoa, ela tem que sim se capacitar, ser bom. Porque hoje em dia todo mundo vira especialista, né? A gente estava até comentando isso. Como é que essa palavra se banalizou? Se banalizou, todo mundo é especialista. Igual assim, eu sou especialista em IA. Mas em que área da IA? Porque a IA é gigante, né? Eu resolvi afunilar para essa área, né, da IA aplicada ao direito, a parte ética também, né? Então, o uso ético da inteligência artificial no direito. Mas as pessoas estão, assim, realmente banalizando, né, o uso da IA, né? Como se fosse, eu sou especialista em IA, em tudo. Não, não é, né? E as pessoas estão, assim, se autodenominando especialistas, né? Tem a menor noção, capacidade para isso. E ninguém é especialista em tudo, né? Não, então, aí por isso que você tem que escolher uma área para você se especializar. Então, eu sou mais dessa linha, se especialize, se torne bom. O caminho é mais complicado mesmo. Esses atalhos, eles podem até trazer
mais benefícios a curto prazo. Mas, dependendo dos seus princípios, você nunca vai ter paz. Eu acho que nada verdade. vale a nossa paz, É entendeu? porque você vai sempre ficar com um certo receio se tiver alguém que seja mais inteligente do que você e te desafiar de repente num assunto ou num workshop alguma coisa, como é que você vai se sentir? Você vai se sentir ameaçado? Eu acredito É. que sim, né? Mas é assim, é porque o que acontece? Essa questão, como eu falei, de princípios e valores, é porque como eu tenho esses princípios e valores, então para mim incomoda, mas tem pessoas que não Não estão têm nem e aí, tá né? tudo bem fingir e ser, entendeu? Eu não acho que esteja tudo bem, mas tudo bem, tá bem. É porque para essas Justamente pessoas por esse nem. medo, né? Porque a gente não vai ter aquela segurança, né? Mas essas pessoas elas vão sair na tangente, elas vão dar o jeito delas. Então, assim, cada um trabalha de uma forma, É. mas eu acredito, assim, que é importante para o consumidor, que hoje em dia a gente está diante de uma internet com muita oferta de serviço e trabalho. Como é que você distingue, né, um profissional sério de um profissional que está ali só? Isso aí você é fácil distinguir. Primeiro, ele vai mostrar a competência dele. Então, se ele mostra ali resultados, competência, agora, se o profissional ele tenta te convencer, por exemplo, ostentando, que isso aí é até proibido na advocacia, então Sim. ele tenta mostrar que ele é muito bom, mostrando carro, casa, isso aí já é um indício muito óbvio que a pessoa ali ela tá tentando te impressionar para vender alguma coisa. Porque geralmente aquilo é tudo alugado, tudo É, emprestado, né? então isso aí é algo que eu acho assim, para o consumidor não ficar caindo em ciladas, né? Primeiro, não existe atalho. Tudo é fácil, isso é tudo É mentira. mentira. Nada é Trabalho, fácil. tudo dá trabalho, Tudo dá né? trabalho. Então, você procurar sempre profissionais que mostrem o seu trabalho e não o que ele tem, Sim. né? Ele está mostrando conteúdo e é até o que eu incentivo nessa parte de marketing, né? Quando eu dou mentorias e tal, eu incentivo o advogado, porque isso aí é permitido também pela OAB, o marketing de conteúdo, onde você vai falar de direito. Esse é um marketing permitido pela Sim. OAB. Você vai falar o conteúdo, vai falar ali do que ele domina, sua área de atuação. E aí o cliente ele vai contratar o advogado pelo conteúdo dele, não porque ele fica ali mostrando que ele tem um carro bom, que tem uma casa boa. Porque não tem nada a ver, Não tem né? nada a ver. Porque assim, eu tô mostrando o meu sucesso. Ainda tem gente que cai nessa. Mas É, tem, infelizmente, é porque as pessoas ficam sempre esperando um milagre. As verdade. pessoas estão sempre pensando, assim, Ninguém quer ir à luta, né? não. É porque assim, as pessoas já lutaram muito e quebraram muita cara. E aí continuam e vão continuar quebrando a cara achando que tem atalho. E não tem. Não Não tem. tem. Né? A Não gente estava tem. até conversando aqui, né, sobre bastidores do empreendedorismo, né? Sim. Como que dá trabalho, né? Parece simples Nossa. ter um podcast. É Não, não é porque trabalhoso. assim, ter um podcast não é só essa horinha que a gente está sentado aqui. É toda uma administração. Porque não é só, não é, por exemplo, aqui no meu, não é só o meu que funciona. São A gente faz vários. aluguéis para outros podcasts e a gente tem que dar assessoria, porque fica o Hugo ali na mesa. E quando eu não estou aqui na mesa, eu fico ali também na edição. E é tudo estruturado, porque é um convidado que chega, aí são os apresentadores que têm que levantar e tem que mudar a roupa, porque às vezes estão gravando tudo num dia só. Então é uma logística muito grande. É alimentação, sabe? E aí a gente tem que dar um tempo, tem que descer, tem que almoçar, tem que voltar, né? E toda hora dando olhadinha em roteiro. Aí É, depois, quando vai todo mundo embora, a gente tem que começar a editar vídeo, produzir corte. É uma loucura fazer thumbnail, é, subir vídeo para edição e depois renderizar no YouTube. É uma loucura. E é. às vezes a gente tem um prazo de horas só para fazer isso. Então eu já cansei de dormir, tipo, depois de 3 horas da manhã, fácil. A gente tem conhecidos, o próprio Flavinho, às vezes ele vai dormir, às vezes ele nem dorme. E quando eu me lembro que eu conversava com ele, ele ficava, cara, eu estou trabalhando direto, não sei o que lá. Eu ficava, cara, você vai ficar doente. E é exatamente isso, que ele trabalha muito bem também, né? Ele tem uma qualidade muito boa e tudo. E ele é muito meticuloso com tudo. Então, assim, um pouquinho que eu aprendi com ele é também ter esse cuidado com as coisas. E, pô, e eu sei que dá muito trabalho, não é nada é fácil, nada cai do céu. Eu vou falar uma verdade aqui que as pessoas não vão gostar de ouvir, e a maioria das pessoas falam, tem pregado isso, mas eu vou falar o contrário do que as pessoas estão falando.
empreender não é para todo mundo. Não é. Nem tudo é para todo mundo. Exatamente. Agora tem essa onda, né, de falar que todo mundo pode empreender. Aí Claro o que que tem não. acontecido? Tem faltado vários profissionais no mercado de trabalho. Falam assim que a IA vai fazer com que as pessoas percam o emprego. Não vai ser a IA, não. Já as próprias pessoas, elas não estão querendo mais fazer esse serviço. E esse serviço eles vão acabar colocando a IA para fazer mesmo. Então, as pessoas precisam entender que empreender não é para todo mundo. Não é. É muito mais confortável você ser um funcionário. Muitas das vezes é mais confortável. Porque empreender é isso que você acabou de relatar. É dormir tarde, é não ter hora para terminar o trabalho, é lidar com prejuízos financeiros, Sim. prejuízos, É né? equipamento caríssimo que queima e você não tem tempo de consertar, você tem que comprar outro, tendo ou não tendo dinheiro. Exatamente. É. Por exemplo, o CLT, um funcionário, ele tem ali o dinheiro todo mês, ele tem hora para trabalhar. Isso. Empreendedor não tem nada Não tem disso. nada disso. Não tem nada disso. Ele pode ir muito bem um mês, no outro mês péssimo, e tem contas para pagar e pode fazer dívida. Empreender não é para todo mundo. É verdade. Então, assim, pense bem antes de empreender. Se porque, estão assim, falando que é muito fácil, estão mentindo. Nada na vida é fácil. É. Mas, assim, depois de um tempo que você se dedica, você começa a ver um retorno. Sim, Com certeza. Isso é muito gostoso, porque isso é um estímulo. exatamente. Mas não pode esquecer que nada é fácil. Não é fácil. Não é só você sentar e ligar a televisão e ver aquilo e achar que aquilo é mole, porque não é. Existe todo um bastidor atrás daquilo ali. Né? As pessoas, muita dor de cabeça, muita correria. As pessoas que elas têm sucesso, claro, que não roubaram, que não fizeram, né, e foram por atalhos ali, prejudicando as pessoas, elas tiveram que pagar um preço muito alto. Sim. Né? Então, elas têm sucesso. Tem gente que tem raiva das pessoas bem-sucedidas. Sim. Gente, vai lá e paga o preço também. É, porque a pessoa não vê o que a pessoa faz, só vê o que a pessoa tem. Assim é mole. Exatamente. E o que eu percebo? Essas pessoas que ficam minimizando, né, o empreendedorismo, falando que é muito fácil, que é o caminho para todos, são aqueles que estão fingindo que são empreendedores. Sim. Porque quem empreende mesmo sabe a dificuldade que é. Né? Dificilmente você vai dormir com a cabeça tranquila, porque você tem um monte de coisas para resolver. Mas depois que você vence tudo isso, sim, você vai colher os frutos disso, mas você pagou também um preço. É igual algumas pessoas que almejam ser bilionários. Gente, ser bilionário não tem nada a ver com ser feliz. Não tem nada a ver. Tem pessoas com muito menos, não estou falando pobreza, mas com muito menos, muito mais feliz. É uma responsabilidade absurda. É porque a felicidade não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro ajuda, claro. É porque tem gente que fala assim, o dinheiro não traz felicidade. Traz sim. Traz, porque traz conforto. Porque as pessoas também têm mania de demonizar o dinheiro e achando que quem tem dinheiro não presta. Exatamente. Não, quem tem dinheiro presta. Porque existe gente que não presta tendo ou não tendo dinheiro. Exatamente. Né? O dinheiro, ele não tem nenhuma energia negativa. Quem bota energia nele é a pessoa. Porque ele foi feito para ajudar. Exatamente. Né? A função dele é de ajudar. Exatamente. Se você prejudica, o problema é teu, não é do dinheiro. Eu acredito assim, que erro que acontece com as pessoas em relação ao dinheiro, ou é justamente isso, acontece muito, principalmente aqui no Brasil, de demonizar o dinheiro. Então, a gente tem essa cultura. Isso é uma questão meio que política, né? Que veio aí de muitas gerações. Então, essa questão de que, né, mais socialista, que tem que todo mundo ser por igual, ganhar por igual. Então, Isso nunca deu certo em lugar nenhum, pois né? Não vai ser aqui então, que vai as dar. pessoas olham com maus olhos, né? Quem tem dinheiro. Mas ganhar dinheiro, sim, traz conforto, não vai trazer a felicidade, porque a felicidade não está no dinheiro. Sim. A gente não pode colocar o dinheiro, né, como responsável, né, da nossa felicidade, mas ele ajuda. Existem doenças aí que por mais dinheiro que você tenha, você não vai se livrar da doença. Tu vai ter. Tu vai ficar doente, tu vai morrer, depende, né? Cada um tem a sua missão nessa vida. Exatamente. Mas tem muita gente aí com muita grana que o dinheiro não adiantou nada. Então, assim, o dinheiro facilita a vida, mas ele não é garantia de nada. Ninguém garante que você vai ficar rico a vida inteira. Ninguém garante, né? Nada é garantido. Nada é estável nessa vida. Eu acho também, eu concordo muito com você, Jamile. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer o que a gente sente bem. Eu acho que desde o momento que você acha uma coisa que você gosta para fazer e você transforma ela no seu trabalho, vai facilitar pra caramba. Com certeza. Né? Porque você sempre vai ter um prazer de fazer. Quando você olhar no relógio, a hora já voou e você nem sentiu. E tá tudo bem pra caramba, porque isso acontece comigo direto. Eu já teve uma semana aí que o dia mais cedo que eu dormi foi 2h40 da manhã.
E eu vou te falar a verdade, eu achava que era 9h30 da noite, tá? Porque Tava... eu me perdi total da realidade, total. Ih, E eu parecido estava comigo. aprendendo a fazer umas edições, o Hugo me ensinou, porque eu não sabia fazer. Eu via Flavinho fazer, mas não aprendia. Aí ele teve lá umas épocas lá que ele falou, é assim, assim, assim. Aí teve um dia que aquilo entrou na minha cabeça. Uhum. Tanto é que hoje eu que edito os vídeos e ele que faz os cortes, porque tem as empresas lá do pai dele, tem tudo. Então, assim, ele já tem um monte de coisa para fazer e eu aprendendo a fazer, eu diminuí também as coisas que ele tinha que fazer e aumentei as minhas, ou seja, eu fiquei mais feliz. Por quê? Porque eu já aprendi mais uma coisa. Então, eu não dependo dele de sobrecarregar ele também, Uhum. né? O que eu posso fazer. E eu vou fazendo as minhas ideias, eu vou fazendo o meu jeito, sabe? Eu também sou meticuloso, eu gosto de fazer as coisas direitinho, sempre acho que posso melhorar, sabe? Eu sempre assisto todos os podcasts que são feitos aqui na televisão grande, eu fico assim, essa luz não tá boa, esse lado não tá bom. Porque assim, às Sempre vezes a tentando pessoa não melhorar. percebe nada e eu acho que tá cheio de defeito, sabe? Uhum. Porque eu sou assim. Então eu vou sempre procurando dar uma melhoradinha. Porque eu acho que isso é a mente empreendedora, de querer sempre melhorar, né? Exatamente. E o que acontece? Vou repetir. Empreendedorismo não é para todo mundo. Não é mesmo, Não é não para é. todo mundo. Mas falando agora do meu público, que é de advogados. Sim, eu ia até aproveitar para fazer essa perguntinha aqui, ó. Em que momento da sua trajetória fez sentido unir o direito com a inteligência artificial? Porque eu quero jogar, porque a gente Aham. saiu um pouquinho, porque é assim mesmo aqui. Ah, O sim. papo vai e vem, Sim. né? Então, eu quero saber em que momento Que eu que você achou interessante juntar isso. isso. Então, mas só para a gente concluir essa parte do empreendedorismo, né, que não é para todo mundo. Então, assim, para quem não tem essa estrutura física, emocional de aguentar pancada até ter sucesso, porque você vai ter muita pancada, às vezes vai ser mais confortável um concurso ou então ser um CLT. Agora, vamos para o meu público, que é de advogados. Sim. No direito, antigamente eles falavam, tinha um leque de opções. Esse leque simplesmente evaporou. O leque fechou. Fechou. Até, por exemplo, concursos de tribunais, por exemplo, TJ, essas coisas assim, a maioria dos analistas agora tem que ser formado em TI, não mais em direito, por conta da tecnologia. Né? Agora eles estão até querendo TI com especialização em inteligência artificial, só para você ter uma ideia. Então, o leque de opções, né, para o advogado diminuiu muito. Então, hoje, o advogado, ele, né, quando ele é bacharel em direito, ele tem a opção de advogar, ainda tem uns pouquinhos concursos, né? Ele pode ser advogado de empresas, ele pode ser advogado da União, ele pode também trabalhar em tribunais, pode ser juiz, desembargador e tal, né? E ir crescendo, mas a maioria vai ser advogado. E advogado é empreender. Então, Total. isso que o advogado tem que entender, porque às vezes o advogado não tem essa mente empreendedora. Então, ele vai precisar trabalhar essa mente empreendedora dele para ele conseguir fazer com que a carreira dele deslanche. E aí, como é que veio, né, essa ligação aí da IA com o direito? Eu já comecei primeiro de curiosidade, né, usando a inteligência artificial quando surgiu. E aí eu vi que dava para fazer petições. E aí eu comecei assim, né, usando para petições. Teve um momento que eu pensei em fazer algumas parcerias com advogados, acabou que não deu certo. E eu sempre tive essa mente empreendedora, isso aí já é nato meu desde sempre. Então eu já estava com aquela visão mais de empreender, eu queria ampliar meu escritório, eu não queria ficar ali só eu trabalhando. Então eu pensei em chamar alguns colegas, né, para empreender também. Só que aí é difícil às vezes você conseguir parcerias e tal. E aí a IA veio para suprir essa lacuna. Porque eu ia precisar de alguns advogados para fazer a parte técnica. E quando a IA foi evoluindo, ano passado ela já estava muito boa, você consegue, né, configurar assistentes ali que vão trabalhar como se fosse um estagiário do seu escritório. Então, você economiza, muito né? interessante. Você pode configurar ali, né, o assistente para atuar como um estagiário, como um revisor, como um advogado, consultor. Você pode configurar para várias formas. Então, assim, atualmente eu tenho vários funcionários trabalham comigo, né? Tudo de inteligência artificial. Até dei nomes, né? Cada um tem o seu nome, eu chamo eles, né, intimamente. Mas como é que você classifica eles, assim, dentro do... É uma inteligência. Como é que você tem... É como se fosse uma holding, que é você, que é o cérebro, e tem os tentáculos. Como é que você conseguiu fazer isso? Então, dá para usar de várias formas. Eu uso... duas inteligências artificiais que eu crio assistentes. Dá pra gente criar agente ou assistente. Eu uso assistente. Eu já criei agente, mas acaba que o custo fica um pouco alto, porque você paga por uso.
né? Agora, o assistente, por exemplo, o ChatGPT, você pode criar assistente. O nome se chama GPT. Você vai criar um assistente lá dentro quando você paga, você tem essa opção de criar um assistente e ali dentro você vai dar uma instrução, que é um prompt system que chama, você vai dar uma instrução de como aquele assistente ele deve agir. Então, o que ele deve fazer? Ele vai escrever e-mails. Como é que é o estilo de escrita dele? Como que ele vai responder? Qual é a base de conhecimento dele? Aí eu coloco, dá para botar uns 50 livros, dá para colocar modelos lá dentro. Então, eu preparo todo esse assistente, né? Tem todo um método, né? Isso aí eu ensino nas minhas mentorias, cursos, para você criar esses assistentes. Então, você cria um especialista em direito previdenciário, um especialista em direito do trabalho, um especialista em atendimento ao cliente mesmo. Você vai criando cada um desses assistentes e quando você colocar, por exemplo, os fatos, ele vai fazer uma petição que você pediu. Você só coloca lá e já vai estar todo configurado e ele vai trazer para você. Gente, isso é muito bom. Assim, de forma quase que automática. Você ainda precisa colocar ali dentro, né, as informações e dar alguns comandos, mas você não paga nada mais do que a assinatura do ChatGPT. Agora, o agente, não. O agente, você vai ter que fazer uma configuração um pouquinho mais avançada e aí você paga por uso. Eu já fiz isso para algumas coisas minhas, mas aí acaba que fica muito caro. Não está viável ainda. Ainda mais que para gente em dólar não fica tão barato. Sim. Então dá sim para você fazer tudo automatizado. Escritórios grandes até preferem fazer tudo automatizado. Mas para quem está começando, escritórios menores, de médio porte, dá para usar o assistente. Cria vários assistentes. Então, isso tudo eu ensino como é que é, porque tem que ser de uma forma, né, que o assistente ele não use dados inventados, você tem que configurar ele todo, né? E aí você configura esses assistentes. Eu vou te falar que, assim, eu tenho uma equipe mesmo que trabalha comigo. Eu não me sinto só. Eu trabalho ali com uma equipe junto comigo e é muito interessante porque me dá, assim, visões que eu não teria, né? É como se fosse, assim, uma pessoa que está pensando junto comigo, né? E me fazendo um contraponto, como se eu tivesse ali um funcionário que está assim, mas olha só, tem certeza que isso dá certo? E fica ali o tempo inteiro, eu tenho esse tipo de assistente. Eles te questionam também? Sim. Botam você para pensar numa... Eles te dão ideias também? Me dá ideias. Gente, que interessante. E você que forma o seu time. Eu que formo o meu time. Então, eu tenho diversos tipos de assistentes. Eu trabalho muito, né, com mentorias, com aulas e etc. Eu tenho assistentes para várias coisas. Então, por exemplo, eu sou muito eu tenho uma mente muito criativa, então eu sou muito de ter ideias. Então, eu não tenho dificuldade de ter ideias. Eu tenho muitas ideias, dificilmente eu peço ideias para IA. Só que eu peço para ela refinar a minha ideia. Boa. Então, eu mando ali a minha ideia toda, eu normalmente por áudio, mando. E aí ela analisa e critica, mas assim, é uma crítica forte mesmo, porque talvez, pesado, né? Talvez um colega, um parceiro, não teria coragem de criticar daquela forma. Aí igual teve uma vez que eu estava preparando um workshop, e aí eu falei assim, agora a gente vai para a fase de saneamento, que era assim, para eliminar os erros. Aí falou, não teria uma palavra melhor do que uma palavra que lembre esgoto? Botar isso num workshop, saneamento. Mas é porque juridicamente usa, né? A gente usa, eu falei, mas é porque minha mente, né, de advogada. Mas assim, ele falou, mas isso não é nada, assim, agradável, né? Tenta usar uma palavra que não lembre esgoto. E assim, muito engraçado, fazendo umas críticas. Mas olha só, aí você falou que a IA começou surgiu num laboratório. Ninguém quer saber disso. Ela só quer aprender um negócio. E assim, me dá umas críticas muito boas, sabe? Assim, porque eu sou meio nerd, então eu acabo que eu quero explicar muito. E aí falando, mas advogado não quer saber disso, isso é chato. Então ele vai me dando esses feedbacks, mas porque eu configurei um assistente para ser assim, para ele analisar tudo que eu envio. Então ele me ajuda a pensar. É muito legal. Você tem ali um contraponto, né? É muito legal. Muito Você legal. usa mais ele no celular ou mais no seu computador? Computador. Né? Porque eu trabalho muito com computador. Então, celular Mas se eu estiver na rua para fazer uma consulta, mas para trabalho, eu boto as minhas telas todas lá e vou fazendo. Uso várias IAs, eu comparo o resultado. Entendeu? É muito bom. Vem cá, e o que mais que a inteligência artificial pode ajudar os advogados? Olha, pode ajudar muito. E eu acredito que os advogados, assim, que ainda não estão procurando se informar sobre isso, utilizar por medo, por qualquer coisa, vão ficar para trás. A gente não tem como fugir dessa realidade.
A gente, acho que a gente já passou do ponto de falar, IA vai substituir o advogado, essas perguntinhas básicas, mas a gente tem que entender o seguinte, a IA, ela pode ser um grande aliado do advogado, sim, vai substituir o advogado que era ali muito iniciante, Sim. porque isso aí, a gente configura um assistente, ele faz o trabalho de um advogado iniciante, de um advogado, de um estagiário. A gente consegue configurar. Muitos escritórios estão economizando dinheiro e tempo com um assistente, porque se você treina esse assistente, ele fica muito bom, a chance dele errar é muito menor do que um ser humano. Então, a gente tem que cada vez mais se tornar um advogado empreendedor. Ficar na parte mais estratégica do nosso negócio e a parte técnica delegar para a IA. Mas não toda. Você vai treinar a IA com o seu conhecimento e aí, sim, você vai pedir para a IA fazer e vai fazer toda uma supervisão. Não tem como confiar 100% na IA. Sim, você sempre vai ser um revisor, né? Sempre tem que ter um revisor, né? Mesmo que não seja você, mas um outro advogado do seu escritório vai ter que atuar como revisor. E é importante a gente mencionar que isso aí acontece muito com jovens advogados que não têm experiência prática, né, no direito, e ele, quando ele vê uma petição feita pela IA, acha maravilhoso. Aí o que está acontecendo? Quando isso chega nos tribunais, os juízes veem petição inventada, jurisprudência inventada, leis que não existem. Por quê? Porque eles não têm essa prática, eles não entendem muito. Então, não adianta que a IA ela não vai se tornar um excelente advogado. Ela só vai se tornar um excelente advogado se você for um excelente advogado primeiro. Então, é o conselho que eu sempre dou. Primeiro, se torne um excelente profissional. Aí sim você vai conseguir usar a IA e extrair o máximo dela. Se fosse assim, todo mundo praticamente tem acesso a IA. As pessoas ficaram ricas, milionárias, gênios. Não. Por quê? Porque as pessoas não entendem nada. Então, você pensa, o que eu sou bom? Aí sim, você vai conseguir treinar a IA para ser tão bom quanto você e vai te substituir. E aí você delegando ali parte do seu trabalho, você fica com tempo para a parte mais estratégica. Então, você vai ganhar muito tempo. Né? Você vai ganhar tempo, dinheiro também, porque imagina, pagar vários funcionários e você ter ali um assistente que custa 100, 120 reais, você pode configurar 30. Não vai te dar de cabeça, não vai te colocar na justiça. Não, entendeu? E assim, os erros, eles acontecem, mas quando você cria um assistente, os erros são mínimos. Sim. Você configura isso. Gente, que interessante, você sabe que nem eu sabia disso. Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, hoje em dia, na prática, o que você acha que a inteligência artificial já facilita? Porque assim, isso aí que a gente está conversando é uma coisa que a pessoa tem que se capacitar, né, para poder ter depois uma facilidade, Sim. Né, com qualidade. Sim. Mas hoje em dia, no que ela já facilita? Se for uma pessoa que ainda não... vamos botar aí um que está saindo agora, um que não tem tanto conhecimento, mas que é interessado, que foi um bom estudante, de repente... No que um novo profissional, assim, no caso, já pode contar com ela, no que ela já facilita real na vida dele? Então, o primeiro passo, por exemplo, para jovens advogados, estou começando agora, seria interessante você fazer um estágio, tentar trabalhar em algum local, para você pegar a experiência. Aí, essa experiência que você for pegar, você vai delegando isso para a inteligência artificial. Então, você pode usar a inteligência artificial para fazer o seu trabalho, desde que você já saiba como que é na prática. Né? E você com certeza vai ter um supervisor ali, mas nessa fase eu acho importante, né, o jovem advogado se capacitar, entender como que usa a IA, entender o que ela erra, aonde não dá para confiar. Por quê? O advogado antigo, ele olha aquela petição e fala, tá ruim, tá ruim. Agora o novo, ele não tem esse bom senso. Então, se você puder fazer uma mentoria, um curso, para poder entender, porque na mentoria, curso, quando eu dou, eu mostro, né, o que é bom, o que não presta, né, jurisprudência. Tem gente que fica insistindo que dá para confiar em jurisprudência, não dá. Tem ferramentas próprias para jurisprudência, mas, por exemplo, o ChatGPT não é a melhor. Né? Tem IAs que são melhores do que o ChatGPT para jurídico, então a gente vai dar preferência para usar uma IA que seja mais precisa. O jovem advogado vai ter que estudar muito, porque o estudo nunca acaba, então ele pode usar a inteligência artificial para estudar também, isso vai acelerar muito o aprendizado dele, então tudo que ele aprender na prática de advocacia dele, ele vai estudando, ele vai aprimorando. Então assim, se ele fosse demorar, sei lá, um ano para virar um bom advogado, um ano nem, né, 2, 3, em um ano ele vira um excelente advogado, coisa que ele demoraria talvez muitos anos para
bom. para potencializar esse aprendizado que ele teria com a prática, né? Sim. Então ele potencializa o que ele aprendeu junto com várias, né, ferramentas de inteligência artificial. Gente, que coisa interessante. Eu tô aqui chocado com tanta coisa que eu tô aprendendo aqui hoje. É. Porque eu ainda não sabia disso. É. Olha, muito interessante. Por exemplo, no seu caso de podcast, você pode criar assistentes especializados para criar roteiros, para criar estratégias de marketing, para criar estratégias de divulgação do seu próprio espaço para alugar. Você pode criar, né, vários assistentes. E assim, dá para criar muita coisa. Você sabe que eu uso, né? A gente estava conversando aqui em bastidor. Eu uso e eu fico bem satisfeito com a ajuda que ele me dá, porque eu tenho um feedback bom dele. E eu não peço a ele, ele já me pergunta. Uhum. Porque eu tô sempre colocando a mesma coisa, né? Então eu tenho um bom assistente. Sim. Que ele me pergunta: você quer frases mais contundentes, frases que chamem mais atenção? Aí pergunta: quer mais emocionais, quer mais práticas, quer mais realistas? E ele vai sugerindo. E depois ele me pergunta: você quer que eu faça uma divulgação para você botar nos seus reels, nos seus stories, de como é que você vai chamar a atenção desse episódio? Uhum. Eu acho isso super bom. É muito e geralmente bom. eu faço e é bem interessante. É muito interessante. Só que o que acontece? Você pode ir personalizando cada vez mais para ele ter o seu tom, o seu jeito de falar, Sim. a sua forma de pensar. Por que acontece? Muitas pessoas, elas estão usando, assim, a primeira camada da inteligência artificial. Sim. Elas não estão explorando muito. Então, o que eu percebo? Eu que já trabalho muito com isso, eu olho nas redes sociais, eu sei quando um texto foi escrito por IA e quando não foi. Então, acaba que a IA, ela manda a mesma ideia para todo mundo. Sim. Aí eu olho, tá todo mundo tendo as mesmas ideias. Então, a questão toda é o seguinte, como eu te falei, eu não uso a IA para ter ideias. Eu já tenho ideias o suficiente. Sim. Tem gente que até tem mais dificuldade. Não, eu já tenho ideias o suficiente. Mas eu uso ela para me dar uma filtrada, para me refinar, dar né? uma refinada, para assim, será que isso aqui tá bom? Pode estar bom para mim, mas e para o meu público-alvo? Será que tá bom? Então, ela me ajuda nesse aspecto, porque eu configuro para ela agir de uma forma que ela me dê esse tipo de feedback. E você pode configurar, personalizar para ele ter a cara do seu podcast. E aí vai ficar muito diferente do conteúdo de outras pessoas, né? Então, os seus comentários, os seus textos vão ficar bem a sua cara. Não vai ficar, né? Porque ele acaba sugerindo ideias parecidas com o de todo mundo. Então, você consegue se diferenciar. Hoje em dia, assim, isso aí já desde sempre, mas na internet se potencializou muito essa questão da cópia. Você vê um meme, daqui a pouco todo mundo está fazendo aquele mesmo meme. Tudo igual. É tudo muito repetido. E se as pessoas também usarem a IA da mesma forma, a IA também vai dar as mesmas ideias. Então, a gente precisa personalizar a IA com o nosso estilo, com a nossa criatividade. E ela modela. E aí vai ficar único. Enriquece ela também. Enriquece. Né? A gente tem que trabalhar isso. Uma coprodução. Né? Não deixar só a IA trabalhar sozinha, porque senão o mesmo resultado que ela vai entregar para você, vai entregar para os outros muito parecido, né? Porque assim como ela te manda uma novidade, você também tem que mandar a novidade para ela, porque ela vai administrar isso lá no processamento de dados dela e vai enriquecer mais, porque ela foi criada para isso. Né? Para poder te dar mais do que você E uma oferece. coisa que você falou, eu achei bem interessante você falando, quando a gente trabalha com algo que gosta, é muito melhor. Então, às vezes, quando você é um CLT, né, trabalha para alguém, não necessariamente você trabalha porque gosta, é porque precisa daquele trabalho. Tudo bem, mas vou te falar que empreender em algo que você não gosta, a chance de dar certo é quase nenhuma. Até falam isso para, por exemplo, filhos de herdeiros, né, que herdaram uma empresa. Só que o filho não tem nada a ver com aquele estilo de empresa. Aí muitos desses mentores, né, dessas pessoas, eles orientam, olha, vende tudo e cria a sua empresa. O que você gosta? Então, empreender não é opcional você gostar daquilo. Você tem que gostar para empreender. Porque senão não vai ter sucesso. É verdade. Você acredita que a inteligência artificial muda só a produtividade ou também a forma de enxergar a advocacia? Muda tudo. A forma de enxergar a advocacia também. Porque libera o advogado, né, de tarefas ali muito repetitivas e operacionais ali, técnicas, para ele ficar numa parte mais de estratégia. Antigamente, só advogados maiores que conseguiam fazer isso. Né? Então, era porque delegava para a equipe, né? Exatamente, mas aquele advogado que está começando, um escritório pequeno, ele acaba ficando muito preso no operacional. Então, ele estava ali numa concorrência um pouco desleal.
Então, por que que esses advogados, né, de grandes escritórios, eles não colocam a mão na massa? Eles não Não. ficam ali fazendo petição, peças, não, não. Então, a IA, eu acho que veio para trazer um pouquinho mais de, né, de trazer todo mundo, uniformizar esse tipo de conhecimento, né? Todo mundo ali vai conseguir trabalhar de uma forma que tenha tempo para ter estratégias, né? Porque uns vão estar delegando para funcionários e para IA também, porque esse pessoal não é bobo, eles já estão implementando, né? Eu dou mentorias em grandes escritórios também, eles estão implementando IA com força. É claro que eu acredito que o uso da IA a gente pode usar e não precisa ficar divulgando, é bom ter um termo, né, que informe o cliente o uso da IA, mas não precisa ficar anunciando aos 7 ventos aí para Que ela faz tudo. Não, Até porque não é. não Né? porque ainda, como ainda, assim, a IA é algo novo, as pessoas podem ter um pouquinho de resistência. Sim. Mas eu acredito, assim, que o bom uso da IA é quando ninguém sabe que você usa IA. Então é isso. Se você, por exemplo, escrever um texto e você olha, IA. Mas se escrever um texto, ninguém sabe. É assim que se usa a IA. Ela é uma ferramenta ali para ser uma auxiliadora, mas invisível. Ela não tem que ter destaque. Quem tem que ter destaque é você, né? É o usuário. Mais uma vez, eu estou entendendo que ela não é para criar para você, ela é para refinar o que você manda para ela. Né? Tem gente usando ela para criar, mas eu vou te falar, vai ficar muito limitado. Ou então vai cair na mesmice, né? Vai cair na mesmice, vai. Vai limitar e vai ficar igual. Vai. Ou seja... Por isso que tinha gente que achava assim que a IA vai emburrecer as pessoas. Depende do uso. Sim. Porque se a pessoa usar a IA como um assistente ali para complementar seu raciocínio, não. Ao contrário, você vai estudar mais, você vai ficar muito mais inteligente em menos tempo, porque você demoraria muito tempo. Agora, se você deixar ela resolver todos os seus problemas, aí sim, você vai se acomodar e você não vai crescer. A pessoa que tem uma mente empreendedora, que é um estimulador nato, ele nunca vai se relaxar. Ele sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. E se ele tem uma inteligência artificial, essa que trabalha para ele, ela vai ficar ainda cada vez mais. Então, é isso que você falou. Uma dessa que está sendo alimentada, bem alimentada, ela vai te dar um retorno também muito bom. E nunca vai parecer que é. Então, isso aí é muito legal, porque você não vai ficar naquela mesmice, que a pessoa não quer mais raciocinar, não quer mais fazer nada. Ninguém mais raciocina hoje em dia, você já percebeu? As pessoas parecem estar com o cérebro congelado. Mas isso aí é visível na nossa sociedade, às vezes. Assim, gente, você olha pelas redes sociais, você vê isso. Assustador. O que dá Ibope é só besteira. Dá para perceber que as pessoas estão muito alienadas. Muito raso. É uma inteligência pífia, caramba, é muito triste. É assustador. É assustador. Mas assim, as pessoas estão cada vez mais alienadas, consumindo esse tipo de conteúdo muito rápido, né? As pessoas não têm paciência para nada. E quando a gente vai ler as coisas que a gente não entende, a gente não consegue mais ler tudo errado. Tudo escrito errado, você não consegue ler. Sem pontuação, tudo errado. A IA vai ajudar um pouco nisso. Quem tem dificuldade de escrever, português vai dar uma melhorada, ele vai, assim, a gente vai ver cada vez menos erro de português, porque ele vai começar a escrever melhor. Teve um dia que eu estava tentando ler um negócio, eu não conseguia. Você deve ser alemão. Não, é português mesmo, de um dialeto. Mas eu vou te falar que assim, o uso da IA tá tão assim, banalizado e mal usado. Mal usado, que, assim, por exemplo, tá difícil você hoje em dia ler um jornal online que não tem um texto escrito por IA. Sim. Eu começo a ler, eu já paro, assim, já me desinteresso, porque, gente, se eu quisesse ler um texto escrito pela IA, eu perguntava para a IA. Então, as pessoas precisam fazer isso. Pensar, colocar e refinar aquele conteúdo. Não é nem reescrever, não é isso. Não é reescrever um texto para ficar melhor. Não, é pensar. Tem várias etapas, né, de uso da IA. Mentorias, normalmente eu explico isso. Você usa primeiro para você ter ideias, então você começa a conversar com a IA sobre isso. Eu estava pensando, né, em criar um podcast com um convidado que vai falar sobre inteligência artificial. Aí você bota assim, o que você acha disso? Eu sei que a IA não acha nada, mas é um diálogo. O ChatGPT, ele conversar como se fosse uma pessoa ele mesmo. embroma com você. Se você fizer no Gemini, ele vai falar, eu não acho nada. Ele é mais chatinho, mas ele é melhor. Mais cético, né? Mas é mais realista. É mais realista para direito. Mas com o ChatGPT, que é mais criativo, você pode fazer assim, o que acha? Eu acho uma ótima ideia, não sei o quê. Aí, o que ele vai fazer? Esse tema, você poderia falar sobre, né, a inteligência artificial na infância, na adolescência. Aí ele vai te dando ideias. Interessante. Aí você vai tendo ideias que você talvez não ia ter antes. Então, primeiro você começa com um diálogo, uma conversa. Você não pede, escreva um texto. Não é assim.
Você primeiro tem ideia, conversa, bate-papo, fica bate-papo furado. Se você tiver ainda um assistente que tenha um bate-papo legal, você pode configurar para ele ter um bate-papo mais engraçado, depende da sua personalidade, né? Mais ácido. Aí você vai rir, vai dar gargalhada, mas no final você vai construir ali uma ideia ótima. Aí você começa a definir, vamos agora montar um roteiro para uma É estratégia isso para. aí. Então, assim, você não pode começar de qualquer jeito, né? Tem toda uma técnica, né? Tem Que um você vai pouquinho de intimidade, né? que você vai seguindo até você conseguir ali extrair um conteúdo mais criativo, né? Muito bom. E aí você nunca. Aí se você vai se diferenciar, não vai ser mais do mesmo. A gente até entrou um pouquinho na próxima pergunta que eu vou fazer aqui. São os riscos dos advogados a usar a IA sem se capacitar. Mas, assim, tem outros riscos também, né? Eu acho, na minha opinião, que um dos grandes riscos seria você, de repente, fazer uma petição, alguma coisa, e ela colocasse coisas ali que não existem. De repente, ler aquilo ali e até te chamar de tão absurdo que pode ser alguma coisa e você achando que está ali arrebentando, de passar uma vergonha, porque isso aí ninguém está livre de acontecer. Então, eu até sempre falo isso. É melhor você não usar a IA do que você usar errado. Porque você pode acabar com a sua carreira, com a sua reputação. É isso Você que eu pensei. imagina, você pensa que vai estar usando uma ferramenta que vai te ajudar e, ao contrário, você enterra a sua carreira. A gente viu que, né, hoje em dia está até com esse... tem um advogado muito famoso, Nelson Williams, não sei se já ouviu falar, um advogado muito famoso aí nas redes sociais, porque ele saiu na capa da Forbes e está sempre assim, mostrando uma vida de riqueza e tal. E agora ele está ali respondendo uma CPI relacionada àquele problema lá do INSS. E aí o que acontece? Sempre tem um negocinho que fede lá na frente, né? Ele teve um tempão para construir toda uma carreira dele e agora está assim, ó, desmoronando. Então, assim, a nossa reputação ela pode desmoronar com um clique, né? De uma forma assim muito rápida. Então, imagina, você começa a usar a inteligência artificial, você já é um advogado, né, bem capacitado, né, com anos de experiência, aí você usa, não sabe usar, e aí joga toda a sua reputação no lixo. Verdade. Eu vou te falar que advogados mais antigos, eles estão se capacitando. A maior parte dos meus mentorados são escritórios maiores, são advogados mais antigos, porque eles veem valor, eles já passaram por várias gerações de mudança de tecnologia, então eles veem valor na capacitação. Os jovens é que estão cometendo esses deslizes. Então, assim, eu não recomendo, se você é jovem ou você já é um advogado mais experiente, não use sem se capacitar. Você pode usar de uma forma equivocada e isso acabar com a sua reputação. Então, se capacite, faça curso, faça mentoria. Depende, né, do que você precisa. Eu não recomendo mentoria para todo mundo. Não adianta, a pessoa não tem nenhuma bagagem e quiser querer fazer mentoria. Mentoria é para quem já tem uma bagagem na advocacia. Então, eu faço essa triagem. Quem é curso, quem é mentoria, né? Então, mas se capacite para, né, você não jogar toda a sua reputação, seus anos de preparação, toda a sua autoridade no lixo aí por conta de uso de uma ferramenta errada. Que você acha que está abafando e está se arrasando, né? Verdade. Vem cá, e os erros mais comuns dos advogados na hora de fazer seu marketing digital? Porque, assim, o advogado, ele tem que ser empreendedor. Só que tem muito advogado que ainda não conseguiu chegar a essa conclusão. Então, ele reclama que não está legal, que o negócio não está bom. Só que ele não parou para perceber que não está bom porque ele não está fazendo nada para mudar isso. Porque, de repente, ele nem sabe o que fazer. Né? Então, quais são os erros mais comuns? Olha, eu vou falar aqui alguns erros bem comuns. Vai ser polêmico, porque a maioria dos advogados comete esses erros, mas eu acho que alguém precisa falar a verdade. Tem que falar. Primeira coisa, os advogados eles mergulharam nesse universo, né, de marketing digital sem ter aprendido isso na faculdade. A gente não aprendeu marketing nem marketing digital. E é aquilo, a gente também não teve nenhuma matéria ensinando como empreender na advocacia. A faculdade de bacharel em Direito não te prepara para nada, nem para concurso, nem para advogado, nem para nada. É um basicão ali de teoria que quando você sai, você pensa que você sabe tudo e você vê que você não sabe nada. Você está muito cru. Então, você quer advogar, você vai ter que começar de baixo, aprender tudo do zero à prática. Se quiser concurso, você vai ter que se capacitar, que é totalmente diferente. Enfim,
Então, o advogado ele não recebeu esse preparo, nem de empreendedorismo e nem de marketing. Então, o que ele acaba fazendo? Ele fica perdido. Alguns começam a fazer curso, se capacitar, mas nem todos têm esse dinheiro para investir. Sim. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Copiam, né? Vê um tá fazendo uma coisa e começa a copiar. E aí fica um monte de gente, um copiando o outro, e ninguém tá sabendo fazer nada. As pessoas estão copiando as outras pessoas, sendo que estão cego guiando o cego. Parece um monte de meme. Então, a gente vê os advogados, assim, chega a ser, às vezes, assim, meu Deus, é cego guiando cego. Você vê, um fez algo totalmente equivocado e o outro copia e o outro copia. E aí, só que ninguém tá tendo resultado. No final, todo mundo, assim, mas esperando que tenha resultado. Outro erro comum. Tem muito advogado hoje que, além de advogado, é professor, né? Então, por exemplo, eu sou professora também. Mas aí, o que acontece com muito advogado? Olha, eu sou professor de direito do trabalho. E aí, ele tem né, ele normalmente para chegar a esse nível de dar aula online, ele já tem uma agência trabalhando com ele já está bem avançado nessa parte de marketing, então ele sabe que ele está vendendo um infoproduto e que o público-alvo dele é advogado. Então, ele tem um posicionamento nas redes para atrair advogado. Então, ele vai lá, publica conteúdo que vai falar do universo da advocacia, justamente para atrair advogado. Aí o que o advogado comum faz, né? O advogado que está empreendendo. Ele olha aquele professor como uma referência. Sim. E copia tudo que aquele professor está fazendo. Só que aquele professor, ele não está fazendo marketing para público final, para cliente final. Ele está fazendo um marketing para advogado. Aí o que acontece? Esse advogado, ele começa a publicar conteúdo para outros advogados. Aí depois não entende por que a rede dele está cheia de advogado e não de cliente. Porque o conteúdo que ele está fazendo é para outros advogados. Ele está imitando o professor dele, ele então ele está sendo professor. Então, e aí tem um monte de advogado virando bobo da corte para animar os advogados, então fazendo piadinha e da não ganha profissão. nada com isso. Não, e pelo menos chega lá, afasta cliente. Né? E afasta cliente. Porque a pessoa já começa a não te ver tão seriamente. Por exemplo, eu vejo muito advogado fazendo piadinha de cliente. Gente, você vai perder cliente. Se expondo na rede social. O professor faz isso porque ele está fazendo isso para advogado. Ele está conversando com os alunos. Então ele vai falar das dores que os advogados passam, vão até contar piadinhas sobre problemas que o cliente faz. Só que o público dele é advogado, ele não está prospectando ali cliente final. Pode ver, o perfil dele é só para prospectar aluno. Sim. E aí o advogado, ele não entende, ele copia aquele professor, porque como virou uma referência para ele copia até a forma como esse professor está se posicionando. Aí o cliente, se estiver vendo, ele já se desinteressa na hora. Aí, não é sério. Exatamente. Então, assim, o advogado, ele tem que entender que quem é o público-alvo dele? São clientes finais. Então, por mais que você tenha um mentor, um advogado, professor que você admire muito, você não pode copiar o marketing dele, porque o marketing dele é para advogado. Então, o que eu vejo muito advogado fazendo? Compartilhando alguns bastidores de advocacia que só interessam a advogado, fila de espera de tribunal, lá de atendimento do balcão. Isso não interessa muito para cliente. Cliente olha assim, fica assim. Isso interessa a outros advogados. Por quê? Quando ele posta aquilo, o outro advogado, caramba, que fila enorme. Poxa, eu peguei uma fila muito maior. E aí ele está atraindo advogado, ele não está atraindo o cliente final. Cliente final, ele precisa saber que ele precisa do seu serviço. Então, é marketing de conteúdo. Você tem que falar de direito, falar os direitos que o seu cliente tem, falar das dores que ele tem, como ele pode solucionar. É conteúdo. Tem muitos advogados, né, bem-sucedidos que fazem muito marketing de conteúdo. É só isso, respondendo pergunta, tirando dúvida. Ele só faz isso. O cliente tem que se sentir agregado. E ele tem que sentir ali que realmente tem alguém que está falando para ele. Exatamente. Que está tocando na dor dele. Exatamente. Né? Então, e outra coisa, a sua postura como advogado também vai fazer diferença. Não adianta você chegar no seu perfil, por exemplo, a gente acabou de falar aqui que o advogado ele precisa ser empreendedor. Sim. Antigamente, só os advogados bem-sucedidos que tinham a possibilidade de ficar na parte mais estratégica. Você, advogado, hoje em dia, que tem a IA com você vai se portar como advogado que está fazendo petição? Isso diminui seu valor. É muito melhor você mostrar como a figura estratégica do seu escritório. Deixa que a IA faça parte. Então, mostrar que está fazendo petição é um trabalho muito pequeno. Isso não aumenta, não melhora a sua imagem. Sim.
Então, você tem que ter essa cautela na hora de se posicionar. Vê se os grandes escritórios, o advogado lá famoso, ele fica lá no computador mostrando que está fazendo a petição. Ou que está esperando o balcão virtual. Não faz isso, gente. Não faz. Não faz. E o advogado fica fazendo. Por quê? Porque o professor faz porque ele quer, ele toca nas dores, né, dos advogados. E o advogado, eu também estou na fila. Mas, gente, ele está fazendo conteúdo para advogado. Agora, pode reparar que os grandes escritórios, os advogados bem-sucedidos, eles não fazem esse tipo de postagem. Então, é só conhecimento, posta ali. Você precisa mostrar o direito que às vezes ele nem sabia que ele tinha. Né? Às vezes ele nem sabia que ele precisava... Comentar sobre um caso, como é que você resolveu o caso. Exatamente. Né? Então, assim, tem várias áreas, né? Tem uma área que eu estava vendo esses dias de direito de trânsito, então de multas. Aí, muito interessante, ele estava mostrando vários acidentes. Quem está certo, quem está errado. Bom, um conteúdo super interessante, bom, aí mostrando, não, o certo era o que estava na direita que ele tinha que ter dobrado, não, o certo era... Isso gera engajamento, e o que acontece? Sim. Se ele bater o carro e ele vê que ele está com razão, ele vai lembrar de quem? Daquele advogado que postou esse conteúdo. Entendeu? É um conteúdo voltado para cliente, não é bastidor de advocacia dessa forma. Sim. Isso aí atrai outros advogados. Você pode até postar um pouquinho de bastidor de advocacia, mas eu vou ser bem sincero. O cliente que está procurando resolver seu problema, ele não quer saber bastidor da advocacia. Sim. Ele não quer saber... Não é o mundo dele. Não. Ele quer um bom advogado para resolver o problema dele. Exatamente. E eu sempre, quando eu falava, né, já falo de marketing há muito tempo, eu sempre falava assim, olha, você que está começando direito, o que você tem que fazer? Você está no seu perfil pessoal, mostra que você está se capacitando, mostra que você está indo a curso, mas isso no seu perfil pessoal, para quê? Para quem é seu conhecido, amigo, saber que você está se capacitando para se tornar um bom profissional. Mas no seu perfil profissional, você não vai mostrar nada disso. Aí o que eu vejo? Advogado postando que está em evento de marketing. Gente, olha só. Se o cliente olha, ele vai querer me vender algo. Ninguém quer, entendeu? Essas coisas são meio que estratégicas. A gente não posta essas coisas. É igual a IA. A IA a gente usa em segredo. O marketing a gente estuda em segredo. Ninguém precisa saber que você está postando aquele conteúdo ali, que não é só para informar, que é para vender. É para vender. Mas ninguém precisa saber disso. As pessoas não querem, entendeu? Então tem que deixar isso guardadinho. É estratégico. Você pode mostrar sua trajetória quando você está se capacitando, quando você está no início, e no seu perfil pessoal, até você fazer a transição profissional. Profissional, só se for uma capacitação muito grande, né? Uma pós-graduação, uma coisa assim, legal. Agora, essas coisas assim de estratégia, isso aí, ninguém precisa saber as estratégias que você está usando para empreender. Quieto. Deixa quieto. Verdade. Ó, já chegamos no final de toda a A4, que eu já tinha separado tudo, o papo foi fluindo. Falamos tudo. Já estou indo aqui para a última. Como que a inteligência artificial pode ajudar no marketing e na construção de autoridade? No marketing a gente já falou, né? Mas na construção de autoridade, a gente já começou a falar um pouquinho também, né? Você até acabou de falar agora mesmo, mas tem mais alguma coisa assim? Tem. Olha, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tinha conversado já sobre isso, acho que até antes, hoje não adianta ser bom se você não é visto. Você precisa ser visto. Tem muitas pessoas ruins tendo mais sucesso do que quem é bom, porque justamente souberam como que se joga o jogo. Sabe se mostrar. Sabe se mostrar. Exatamente, aprendeu a jogar o jogo. E assim, as coisas no digital, elas mudam numa velocidade muito grande. A gente precisa ser visto, a gente precisa estar presente nas redes sociais. Hoje em dia, não tem como a gente não ter redes sociais, né? Sim. Se pudesse, eu nem sou tão fã de redes sociais, mas a gente precisa dela para trabalhar. Agora, com a IA, o que está acontecendo? Isso já é uma atualização até que veio agora. Você vai conseguir pesquisar, por exemplo, no ChatGPT e comprar algo diretamente pelo ChatGPT. Então, você não vai usar mais um Google da vida para pesquisar nada. Você pode pesquisar direto no ChatGPT e ali clicar no link para comprar. Que antes você ia ter que clicar no site, né? Então, o que isso faz? Talvez o site não perca um pouco a sua relevância, porque já perdeu com esses mecanismos, né, de otimização com IA. Você normalmente já vê o resumo de várias coisas sem clicar mais no site. Então, os sites já perderam relevância. Verdade. Então, é importante o advogado ter site? Mas não é só isso. Ele precisa ser uma pessoa que tenha muita presença digital para quando as pessoas pesquisarem ele, achar ele. Por exemplo, se alguém botar lá, quem é Jamile Porto? No ChatGPT, vai aparecer quem sou eu. Pode ter outra Jamile Porto, mas vai me achar.
botar no Grok, se botar no Gemini, vai me achar. Por quê? Porque eu já trabalhei esse, né, SEO para poder ele conseguir me achar ali. Mas o ideal não é só isso. Ele pergunta assim, quem é um bom advogado de direito trabalhista no Rio de Janeiro? Aí ele vai fazer uma lista e o seu nome está ali. Então você tem que trabalhar para seu nome estar ali. Não só agora no Google, mas também presente nas pesquisas da inteligência artificial. E você usa as ferramentas de inteligência artificial para isso. Você vai fazer artigos, isso vai fazer ranquear o seu nome, escrever livros, você vai fazer participação em podcasts. Então, você tem que ter presença digital. E tudo isso a IA ajuda. Tem Isso várias aí, então, formas. No caso, são os aliados para você construir a sua autoridade digital. Exatamente, porque para você ser visto como uma referência, para você ser citado pela inteligência artificial ou até nos mecanismos de busca, você tem que ter relevância. E para isso, você precisa estar presente em diversos sites, não é só rede social, não é só no LinkedIn, no Instagram, você também precisa estar presente em outros lugares. E a IA te ajuda nisso tudo. Isso tudo eu ensino em mentorias, cursos. Você precisa, hoje em dia, ser achado, não é só agora criar um site, né, e usar o Google Ads. Você também precisa, muita gente vai começar a pesquisar pela IA, por exemplo, ter conteúdo no YouTube. Você tem que estar presente em várias redes. Hoje em dia tem Substack também, que é uma nova rede que está surgindo, que é mais descrita. Você tem que estar presente em tudo quanto é rede e em outros lugares também. E a IA te ajuda em tudo isso, a criar esse conteúdo, né? Porque haja tempo para criar esses conteúdos. Sim. Não, mas a IA te ajuda em todo esse processo criativo. Então vamos fechar aqui para você dar assim, mais uma pérola para o pessoal. Qual é a grande diferença que a IA traz na hora de criar conteúdo estratégico? Olha, a grande diferença é que você consegue fazer um conteúdo totalmente personalizado. Eu vejo que os advogados eles têm muita dificuldade de falar a língua do cliente. Por conta do direito, né, ele acaba tendo uma linguagem muito técnica. Então, por muito tempo, os advogados, os vídeos de advogados, os textos de advogados, normalmente eram muito cheios de termos técnicos e as pessoas leigas não entendiam nada. A IA, ela ajuda justamente nisso. Você consegue traduzir qualquer assunto para uma linguagem apropriada do seu público-alvo. É só você saber fazer tudo isso, né? Isso tudo eu ensino. Então, a pessoa vai aprender ali a preparar conteúdos específicos para o seu público-alvo. É idoso? É jovem? É homem? É mulher? E cada público é de um jeito, você vai ver qual é o perfil do seu público-alvo. Você vai conseguir preparar um conteúdo com estratégia que vai realmente tocar naquele seu cliente e vai fazer ele fechar um serviço com você. Gente, muito bom. Jamile, então a gente vai fechando por aqui para não virar minissérie, né? E deixa aí suas redes sociais, fala um pouquinho do seu curso, apesar de eu deixar tudo descrito embaixo desse episódio, vai ficar todas as redes sociais dela, os contatos, sobre esse curso, que eu vou te falar, eu estou achando muito importante, muito importante. Eu acho que esse curso pode ajudar muita gente, que é exatamente você aprender essa estratégia de não falar para outro advogado, para você falar para um futuro cliente, potencial cliente. Né? Porque você não precisa usar a língua do teu colega de profissão. Não, você tem que repelir essas pessoas, que elas estão te atrapalhando, inclusive. O algoritmo entender quem é seu cliente, porque o algoritmo do Instagram e das outras redes, eles estão bem inteligentes. Mas se toda hora interage com advogado, ele vai entregar para cada vez mais advogado. Exatamente. Então você tem que parar de fazer conteúdo que vai entreter advogado, parar de fazer conteúdo que vai entreter curiosos, né? Por exemplo, postando sua vida pessoal, foto na academia. Você tem que começar a preparar conteúdo que vai atrair o seu cliente final. Isso. E é bom também você ter, se você tem o seu pessoal, constrói uma rede social só profissional. Separa suas vidas. As pessoas que falam que tem que ser tudo junto é porque não é advogado. O advogado não é influencer, entendeu? Então a gente tem que entender que no caso da advocacia, sim, você tem que ter uma rede separada. Eu não tenho paciência, então tenha só a profissional. Sim. Agora, outras áreas até dá para fazer tudo junto, mas no direito isso não dá. No direito não dá. Porque no direito você tem que ser empreendedor. Você tem que ter outra mente.
Você tem que atrair Ninguém esse quer saber público da sua específico. família, da onde que você foi passar o final de semana, ninguém sabe quer Porque saber você vai disso. atrair um curioso que não vai engajar com o seu conteúdo, ou Que não vai vai te engajar. contratar para nada. Ou ele vai engajar e o Instagram vai ficar entregando para esse tipo de cliente que nunca vai comprar de você. Você que tem aí tira do teu público-alvo. Exatamente, você tem que fazer um conteúdo focado para aquele público-alvo. E assim, diminuiu a procura, ninguém tá vendo mais. Que bom, porque você tá afastando os curiosos. Isso aí. Você tem que começar a atrair quem gosta realmente do seu conteúdo e vai comprar de você. Porque não adianta a pessoa só curtir e achar legal, né? Não, a pessoa tem que ser um comprador. Cara, fala da dor e explica como é que você resolve essa dor. Isso aí. Mostra o remédio. Né? Exato. Porque é isso que a pessoa quer. Ela fala assim, eu também sinto essa dor. E na linguagem dela, porque, por exemplo, homem é muito racional. Então, você vai ter que... O homem, ele não quer entender. Por exemplo, se você for contar, por exemplo, direito de família, dá muito certo. Mulher contar, ou se for o homem, mas contar histórias de casos, ele vai adorar. Agora, o homem, ele é mais racional. Assim, esse doutor resolve o meu problema? Então, até a linguagem, quando você está falando para um homem, para a mulher, é diferente. É diferente. Então, você tem São que fisiologias saber... diferentes. Ou você vai fazer conteúdo que atrai homem e mulher mais separado. Então, tem que fazer um curso, uma estratégia, né? Fazer uma mentoria para poder definir essa estratégia para você ser mais assertivo. É isso aí. Então, quem está interessado em crescer realmente na profissão e se tornar um grande empreendedor e ver que isso não é impossível, que é fácil, você só basta aprender os gatilhos para isso. Aqui, doutora Jamile Porto. Eu não falei minhas redes sociais. Aí. O Instagram é Jamile com 2 Ls.ia. Aí, LinkedIn é Jamile Porto. E é isso, dentro lá do meu Instagram vai ter o site, aí vocês podem ver ali sobre informações sobre mentorias, cursos, etc, para vocês tirarem dúvida, e vai ser um prazer poder ajudá-los aí nessa caminhada, que não é fácil, né, do empreendedorismo, mas hoje a IA ela veio para facilitar demais, e hoje não é só para os grandes advogados, hoje o pequeno advogado, o advogado de médio porte, ele vai conseguir também atingir bons resultados, crescer justamente com a ajuda da IA. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, eu peço para vocês tentar o dedo lá no like, que essa é a forma da gente aplaudir a nossa convidada aqui, que veio de tão longe, verdade. que abriu uma hora na sua agenda que é bem assim conturbada. Sim, verdade. Né, para sair de lá do Recreio dos Bandeirantes, vir aqui para Niterói, né, para bater um papo aqui com a gente. Mas foi um prazer estar aqui novamente. Prazer te receber. Foi um prazer. E espero que você se torne habituê da casa quando tiver algum assunto aí. Tá já ótimo. Se sinta convidada. Tá ótimo. Tá bom? E a gente vai terminando por aqui esse episódio. Vou deixar todos os dados dela aqui abaixo, tá na descrição, fiquem tranquilos. E mais uma vez, vai lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, toca lá no sininho, para você sempre receber, toda vez que sair, toda quinta-feira às 21 horas, sai um episódio novo. Sempre com gente boa, com um conteúdo relevante de interesse público, tá? Então toca lá no sininho que é para você ser notificado. Até a próxima quinta-feira com mais um candidato top aí para você. Até lá. Tchau. Tchau, tchau, gente.